Olá, vamos conhecer hoje o prefácio do livro O Buda Vivo, uma interpretação biográfica de Daisaku Ikeda, e foi publicado pela editora Record na década de 80. Esse livro conta a história de Shakyamuni, o Buda Shakyamuni, que viveu na Índia, e é um prefácio bem curtinho. Vamos já para o prefácio. Foi escrito na década de 70. Então, aqui o prefácio de Daisaku Ikeda. Prefácio. Ao longo dos anos, fui gradualmente construindo uma imagem do que acredito que deva ter sido Shakyamuni Buda, o fundador da religião budista. Este livro constitui uma tentativa de transmitir de forma simples, direta e sem pretensões literárias essa imagem do leitor. Shakyamuni foi um homem que, vivendo há 2.500 anos na região norte e central da Índia, procurou devotada e incansavelmente descobrir a natureza do Dharma, ou lei, os princípios eternos da verdade que transcendem tempo e lugar. Pensador de proporções gigantescas, ele persistiu nos seus esforços para desvendar a fonte da criação e libertar a existência humana de todos os impedimentos, em benefício dos homens das eras posteriores. Se eu, como indivíduo que também busca estas verdades, e principalmente como pessoa que vive na presente época, tentasse imaginar o tipo de pessoa que foi Shakyamuni Buda, que retrato dele emergiria? Foi esse espírito de interesse um tanto ingênuo, de curiosidade e, em certo sentido, de audácia, que resultou neste livro. Mas, para traçar um retrato de Shakyamuni Buda, precisamos, em primeiro lugar, de certos materiais, fatos históricos, datas exatas, fontes cuja confiabilidade esteja além de dúvidas. Materiais estes que, apresso-me a notar, desde o princípio, são lamentavelmente escassos. Parcialmente isso se deve ao fato de ter o Buda vivido há muito tempo e, até certo ponto, constitui um reflexo das características ou um reflexo da característica falta de interesse dos indianos pela manutenção de registros históricos. Mas, qualquer que seja a causa, torna-se extremamente difícil a tarefa de se chegar a uma imagem fiel do Buda. Mas, simultaneamente, torna possível e mesmo necessário que o autor exercite em grau considerável sua imaginação. Nesse sentido, a despeito do grande abismo de tempo que me separa de Shakyamuni Buda, penso que minhas próprias experiências pessoais e minha devoção religiosa permitiram-me adquirir certa intuição dele como um indivíduo. Esse foi o motivo pelo qual intitulei o original, a versão japonesa deste trabalho, de Watakushi no Shakusonkan, ou Minha Visão de Shakyamuni. E porque o subtítulo da edição inglesa é Uma Biografia Interpretativa. Acredito sinceramente que podemos procurar descobrir e compreender outro indivíduo apenas através do veículo de nossa própria identidade como ser humano. Baseando-me nessa premissa, tentei transcender a barreira do tempo e estudar o homem que chamamos o Buda. Neste particular, o retrato que dele faço, em vez de traçado rigorosamente de acordo com fontes bibliográficas, é fortemente colorida pela imagem que dele formei como líder de um movimento religioso.
Pela subjetividade desse método, posso apenas implorar a indulgência de meus leitores. Nessa conexão, vale a pena notar que o interesse primário da religião budista é saber se a pessoa realiza dentro de si mesma o Dharma, ou princípios de verdade eterna. Por essa razão, tem menos importância, do ponto de vista religioso, indagar quais foram as palavras e atos específicos de Shakyamuni Buda como personagem histórico, do que descobrir a natureza do Dharma que ele atingiu e perguntar se outras pessoas podem conseguir fazer o mesmo. O retrato de um homem que atingiu o Dharma, tal é o verdadeiro Shakyamuni Buda, e é ele quem desejamos conhecer. Se este livro for lido à luz dessas características peculiares da religião budista e se servir em pequeno grau como ponte espiritual entre o Oriente e o Ocidente, minhas esperanças como autor terão sido mais do que concretizadas. Encerrando, gostaria de expressar minha profunda apreciação ao professor Watson pelo tempo e esforço que despendeu na preparação da versão inglesa desse trabalho, da Isako Ikeda. Então, é um prefácio curto. Aqui está, né, o Buda vivo, só para verem, tem aqui um mapa inicial, né, da provável região que Shakyamuni tenha vivido lá na Índia, né, provavelmente aqui, embora ele tenha percorrido toda a Índia para divulgar o budismo, né? E como nós sabemos da história de Shakyamuni, na época não tinha e-mail, né? Não tinha assim como comunicar, então várias escolas budistas surgiram de acordo com cada momento da vida de Shakyamuni pelas regiões que ele passou, né? Então, hoje em dia, no mundo de software fala fazer upgrade, né? Quando tem atualização. Então, os upgrades que ele foi fazendo do budismo, né, não foram chegando ao mesmo tempo em todas as regiões, né? Então, é bem interessante conhecer assim a história e ver como que foi como foi iniciado, como Daisaku Ikeda diz, né, é uma interpretação biográfica. Vamos ver aqui um pouquinho do índice sumário. O jovem Shakyamuni, os nomes de Shakyamuni, a tribo Shakya, ambiente histórico, a família de Shakyamuni, os primeiros anos de Shakyamuni, a grande renúncia, o asceta e a sociedade indiana, a partida e as perambulações, a ascensão de uma nova cultura, os 6 preceptores não budistas. O capítulo 3 trata os anos de austeridades, mortificações, o encontro com o rei Bimbisara, os 2 eremitas, brahmanes, a prática de austeridades, o abandono das austeridades. Capítulo 4, a iluminação, Bodhigaya, a tentação de Mara, o que é iluminação, o conteúdo da iluminação de Shakyamuni, a lei da causação. Capítulo 5, Shakyamuni, o mestre, a decisão de propagar a lei, acionando a roda da lei, os discípulos de Shakyamuni, pregando em Uruvela. Capítulo 6, a companhia dos discípulos, Shariputra e Maudgayana, Mahakashyapa, Sudatta, visita de Shakyamuni a Kapilavastu, Ananda, Upali e Anuruddha. Mais 2 capítulos, o 7, o crescimento da ordem, os outros grandes discípulos, a cidade de Savatthi, a administração da ordem, a rebelião de Devadatta, o ingresso do Nirvana,
tristes fatos dos últimos anos de Shakyamuni, a última jornada, Chunda, o ferreiro, Parinirvana, daí depois vem aqui glossário e uma nota suplementar sobre os 10 estados da existência. Aqui fala um pouquinho do jovem Shakyamuni. Só lendo um trechinho inicial aqui, o jovem Shakyamuni. Shakyamuni, qualquer japonês que escute esse nome pensará invariavelmente no budismo, pois foi ele o fundador dessa grande religião mundial. Mas quem foi esse homem notável? Quando e onde viveu? E quais foram as circunstâncias em que começou a pregar uma nova fé? Estas são algumas das questões que pretendo colocar nas páginas que se seguem. Tenho na mente a imagem do tipo de pessoa que ele deva ter sido, um homem que, por mais pressionado que fosse para escolher entre uma proposição filosófica e outra, nunca se esqueceu de sorrir como os outros homens. Um sábio que, às vezes, com um ar de distanciamento e em outras com um ar de orgulho, e noutras ocasiões silenciosa e serenamente, percorreu imperturbável seu caminho, que teve seus fundamentos em princípios gravados em seu coração. Essa imagem de Shakyamuni que tenho esperança de apresentar aqui. Foi um homem que nunca ensinou em termos de lógica rigorosa ou irresistível, nem de dogma apaixonado, e que não dominava qualquer vasto sistema de filosofia capaz de derrubar montanhas. Foi, sim, um homem que, em linguagem quase espantosamente simples e natural, utilizando pequenas histórias e analogias que podiam ser compreendidas por todos, procurou despertar em cada indivíduo o espírito que reside no ser interior de todas as pessoas. Com essas palavras, porém, não quero sugerir que ele não possuísse qualquer filosofia. Quando fala à humanidade em sua maneira despretensiosa, percebe-se nas palavras claras e simples ecos de um outro reino, aquele de um homem realmente iluminado que lutou contra a escuridão em si mesmo e venceu, chegando à determinação final da verdade. Esta, saliento, é minha própria visão pessoal de Shakyamuni. É a esse Shakyamuni, um entre muitos homens que buscaram o caminho, que há muito tempo admiro e por quem me senti atraído. E é esse Shakyamuni, e não algum fundador de religião presunçosamente elevado e glorificado que desejo descrever. Então, esses são um trechinho, depois mais para frente vai falar um pouquinho da onde que, né, Shakyamuni viveu, a tribo Shakya. Lembrando, Shakyamuni, né, o nome dele era Siddhartha Gautama, e Shakyamuni, porque ele era desse local, dessa tribo Shakya, e Shakyamuni, então, era o termo para considerá-lo como o sábio dos Shakyas. A tribo Shakya, conta-se que a tribo Shakya, na qual nasceu Shakyamuni, tinha sua sede numa vila ou cidade murada chamada Kapilavastu, aliás. Sua localização geográfica exata tem sido há muito tempo matéria de controvérsia, embora se diga que se situou nos sopés meridionais dos Himalaias, ao norte da área onde o rio Ganges se alarga e forma um delta. Os estudos arqueológicos mais recentes indicam que se localizava na região de Terai do atual Nepal. Segundo os relatos tradicionais, porém, Shakyamuni nasceu não na própria cidade, mas nos jardins de Lumbini, que se situavam a cerca de 24 quilômetros de Kapilavastu. Então, por isso que aqui no início tem um mapa, né, da Índia de Shakyamuni, ou seja, um mapa da época, né, aqui mostrando aqui a região do Nepal, Kapilavastu, onde ficava a tribo dos Shakyas, né? E aqui outras, né? Aqui dá para ver, né? A China, por exemplo, está aqui, Nepal está aqui, Kapilavastu aqui,
E outras cidades que são sempre citadas na Mágada aqui. Bom, com isso deu para ter uma ideia, né, da, desse livro, né? Espero que tenham apreciado. Tem outros livros nessa linha que pretendo assim também estar lendo o prefácio, como logo após o falecimento de Shakyamuni, né? Tem esse outro livro escrito por Daisaku Ikeda, que é o Budismo, o Primeiro Milênio, que conta então o que aconteceu, o primeiro conselho que foi formado, o segundo conselho, né? Como surgiu o, o que é chamado de linhas do Hinayana, Mahayana, enfim, aqui nesse livro está falando sobre isso. E depois, como que o budismo foi para a China, né? Depois da China, né, foi pela Coreia, né, chegando no Japão. Então, aqui nós temos esses livros. Vou ler o prefácio deles no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.